Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Central de Concursos no YouTube. Eu sou Luiz Fernando Caldeira e estou de volta com mais um episódio do Central de Dicas voltado para o concurso de oficial de promotoria do MP de São Paulo. Como vocês sabem, eu estou entrevistando professores de todas as disciplinas que deverão ser cobradas na prova para o concurso do Ministério Público do Estado de São Paulo. Hoje, chegou a vez de falarmos da matéria que, via de regra, reprova mais candidatos em concurso. Eu estou falando da disciplina de língua portuguesa. Para dar dicas de estudos que vão fazer você quebrar a banca de língua portuguesa, eu trago aqui no programa Central de Concursos o professor Dorival Júnior. Mestre, muito obrigado por ter aceito o meu convite de participar do programa Central de Dicas da Central de Concursos. Legal, Luiz Fernando, muito obrigado. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, o horário que você vai ver aqui esse vídeo. Para todos vocês aí, participantes aqui dessa nossa entrevista. Eu agradeço muito aqui o seu convite. Estou à disposição, Luiz Fernando. Eu que agradeço a sua participação, mestre. Então vamos lá, vamos falar aí um pouquinho sobre esse concurso. E eu quero iniciar falando sobre a prova passada, né, mestre? O edital passado trouxe para a disciplina de língua portuguesa o maior número de questões, foram 35. O senhor acredita aí que esse mesmo quantitativo vai ser mantido para o próximo concurso? Olha, a tendência, Luiz Fernando, a tendência é diminuir a quantidade de questões, né? A gente percebeu isso na prova da Polícia Civil, né, daqui do Estado de São Paulo. Os dois concursos para escrivão e também para investigador diminuiu a quantidade de questões. Eu acho que a tendência é diminuir, mas não tanto assim. Na verdade, Luiz Fernando, os candidatos se preocupam muito com essa quantidade de questões. Eu tenho mais preocupação em relação ao conteúdo, né, em relação a conhecer o conteúdo. Acho que isso é o mais importante, não importa se são 30, 35, 2, 10, 15 questões. Até porque a VUNESP ela tem uma característica, caso seja a VUNESP, a gente entende que vai ser, né, vai ser mantida essa organizadora, eles têm uma característica de fazer questões perguntando 2, 3 assuntos na mesma questão, né, 2, 3 assuntos do edital. Então, independentemente da quantidade de questões, a gente tem que focar realmente no assunto, naquilo que o edital vai pedir em relação ao conteúdo, né? Independentemente da quantidade de questões. Se sofrer uma redução, também não vai ser uma redução muito drástica, né? No máximo aí umas 5, estourando 10, né, mestre? Máximo, eu também No acho. máximo, né? Perfeito. E o programa do concurso de 2015 continua sendo a melhor referência de estudo para os candidatos? Olha, Luciano, eu vou dizer um negócio para você e para as pessoas que estão nos acompanhando aqui. Eu costumo usar exatamente esse programa como base quando a gente vai lecionar aqui, tanto nas aulas presenciais quanto nas aulas online. Sempre que não tem edital, eu costumo usar exatamente esse edital como base, porque ele é muito bom em relação à abordagem de assuntos e, normalmente, o que a VUNESP vem perguntando nas provas, normalmente é esse edital realmente. Então, eu não saio dele, não. Eu fico exatamente nele, até porque você, acompanhando esse edital, você vai ter um estudo bem aprofundado e bem abrangente em relação à matéria questionada. Esse edital está ótimo, eu acredito que eles vão manter, sim. Show de bola, mestre. A gente já estava falando aqui um pouquinho sobre a questão da organizadora, né? O senhor bem pontuou, né? Que acredita-se que seja a VUNESP, né? Mas a verdade é que nós não temos ainda uma organizadora definida, né? O MP ainda está escolhendo essa banca, ainda não anunciou a banca até esse momento aqui da nossa gravação. E aí a pergunta que eu quero fazer para o senhor é o seguinte, mestre: os candidatos já devem estudar com foco na VUNESP ou o senhor acha que é um pouco precipitado? É melhor primeiro fazer um estudo mais genérico, né? Buscando também exercícios de outras organizadoras, para depois, quando a banca for definida, focar efetivamente na organizadora que for escolhida pelo MP? Legal, Luiz Fernando. Muita gente me pergunta isso. Eu costumo dizer o seguinte, olha, eu estou aqui em São Paulo, você está aí no Rio de Janeiro, né? É Isso, Brasil do exatamente. mesmo jeito, Na né? verdade, não, mestre. Eu agora estou em Portugal. Portugal, puxa É vida. Então, verdade. serve para Portugal também. O Então, que eu vou dizer ótimo. serve para Portugal também, porque é língua portuguesa. Sim, Então, o que é sujeito em São Paulo, é sujeito no Rio de sem Janeiro, é dúvida. sujeito em Portugal, é Sem sujeito em dúvida. qualquer país que se fala a língua portuguesa. Então, o que acontece é o seguinte, o pessoal me pergunta isso, eu devo acompanhar a mesma banca? Eu vou responder para você por que eu estou dizendo isso.
O último concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ele foi realizado pela VUNESP, e já tem aí talvez uns 10 anos que a VUNESP vem realizando esse concurso. Exatamente. Acontece que semana passada saiu um comunicado que a organizadora mudou, agora é FGV, aqui em São Paulo vai ser, Polícia Militar do Estado de São Paulo, soldado nível 2 vai ser realizado pela FGV, e aí causou um alvoroço aqui nos candidatos, né? Exatamente. Poxa, agora, estava estudando pela VUNESP. O que eu tenho para dizer é o seguinte, independentemente da banca, você citou até o edital passado, né, do MP, independentemente da banca, eu comentei aqui que esse edital base, ele é muito bom para ser estudado. Se a banca for FGV, se for VUNESP, se for FCC, não vai importar, porque o assunto é o mesmo. O que eu oriento o candidato é no seguinte sentido. Vamos estudar a matéria, o conteúdo, esse edital base, pega a prova anterior, o edital anterior que está excelente para você estudar, para o candidato estudar. Estudem esses conteúdos, porque se mudar a banca, o conteúdo, se alterar um ou outro conteúdo, vai ser pouco, muito pouco, quase nada. Às vezes acontece de mudar a banca e o conteúdo ser o mesmo. Aí o candidato ele pode estudar aquele conteúdo que ele não estudou ainda. Como eu disse aqui, a gramática ela é igual em todo o território nacional, né? Independentemente da banca examinadora. Eu apostaria na VUNESP e continuaria estudando pelas questões da VUNESP ainda. Perfeito. Já desde o início. Desde o início. Desde o início. Perfeito, mestre. E a propósito, vamos falar então um pouquinho do perfil da prova de português da VUNESP. Quais são as principais características da prova dessa banca no que tange a língua portuguesa? Bom, característica deles é a seguinte, eles, independentemente do concurso, e a gente vem notando isso, algumas alterações, pequenas alterações, nos últimos anos. Mais precisamente no ano de 2020 para cá, eu não sei se coincidiu com a questão da pandemia, pode ser, algumas pessoas dizem que sim, mas, enfim, característica deles é a seguinte, questões de interpretação de texto, normalmente eles começam a prova com questões de texto, vai aparecer lá, leia o texto para responder as questões de 1 a 5, de 1 a 10, de 1 a 20, não importa, né? Normalmente as primeiras questões são de interpretação, que é justamente para cansar o candidato, fazer com que o candidato leia o texto inteiro, fazer com que ele leia as alternativas, isso é natural da VUNESP. Eles gostam de abordar charges, né, ou desenhos, normalmente de revistas, né, de revistas em quadrinhos, eles colocam isso bastante, mesclando questões de interpretação, né, sentido, sinônimo e antônimo, com gramática também. Na parte de gramática, eu ficaria aí, como eu sempre falo com os alunos, na parte de sintaxe. A sintaxe abrange a concordância. Qual concurso que não vai cair concordância, né? Todo concurso cai, não importa qual seja a banca. Concordância verbal nominal, regência nominal e verbal, principalmente as regências com os pronomes oblíquos átonos. Sabe aquele uso do lo, lá, los e las, ele, eles, que causa muita confusão para muita gente, que nós não estamos acostumados a usar corretamente no nosso dia a dia. Apostaria nesse assunto. Crase, né, acento indicativo de crase, é outra coisa muito questionada. Colocação pronominal, né, posicionamento dos pronomes em relação ao verbo, próclise, mesóclise, ênclise, e a parte de pontuação e também as conjunções. Conjunção adicional, conjunção aditiva, né, conjunção adversativa, causal, etc. Esses assuntos, certamente as bancas, não só a VUNESP, mas qualquer banca, normalmente numa prova, abrange e vai perguntar. E também com relação a sentido, me esqueci aqui dos advérbios. Os advérbios também são bastante questionados. Eu estudo essa parte, inclusive que nós estamos aqui com turmas aqui em São Paulo com turmas MP, e eu estou exatamente mencionando isso aqui que estou dizendo para vocês, estou passando para eles lá. Mas, mestre, a prova da VUNESP, ela é predominantemente gramatical, predominantemente textual, ou ela consegue encontrar um equilíbrio entre os dois? Consegue, ela consegue encontrar. Normalmente o candidato, ele não tem, quando ele não está muito treinado, ele não consegue perceber isso numa prova. Eu sei que tem muitos alunos que me procuram, essa prova só caiu questão de interpretação, né? Aí eu vou dar uma olhada na prova, eu vejo que tem questões de gramática que elas estão implícitas nas questões de interpretação. Principalmente quando se
se menciona aí pronomes relativos, né, que tem a questão da explicação e da restrição, a questão de pontuação também, que pode mudar a interpretação do texto, mas a VUNESP, normalmente, ela costuma mesclar X quantidade de questões e o mesmo X quantidade de questões para a gramática. É um meio a meio aí. Perfeito, mestre. No que tange a essa parte textual, né, você falou que ela trabalha muito com charges, né, mas também tem textos longos, textos complexos? Não, são Não, diretos. não. Ao contrário, normalmente eles tiram textos de revistas, jornais, revistas atuais, assuntos atuais. Eles gostam de abordar pesquisas, né? Nada envolvendo política, nada disso. Eles trazem textos muito diversos, mas muito atual, texto da sociedade, coisas que acontecem no nosso dia a dia. Dificilmente você vai ver um texto muito complexo. Normalmente quem trabalha com textos mais complexos é a FCC, né? A Fundação Carlos Chagas, né? Trabalha com textos um pouquinho mais complexos. Mas a VUNESP não, bem tranquilo, de 5 a 6 parágrafos curtos, pega metade de uma folhinha ali da prova, é tranquilo. Normalmente são dois textos, né, para responder. Se você pega uma prova como essa anterior, por exemplo, com mais de 30 questões, normalmente eles vão colocar 2 textos, umas 2 ou 3 chaves. Tranquilo, tá sossegado. Os textos são bem tranquilos. Eu posso estar enganado, mas eu acho que a maior parte dos candidatos tem um pouco mais de dificuldade na parte de interpretação de texto do que efetivamente na gramática. O senhor pode me corrigir se eu estiver errado, tá? E aí o que eu queria que o senhor falasse é o seguinte: que dicas que o senhor pode dar para que os candidatos consigam desenvolver melhor essa parte de interpretação de texto? Bom, a interpretação de texto, ela não tem segredo, né? Porque a interpretação de texto é leitura. Então, previamente, o candidato que tem muito contato com leitura, reler o texto, voltar, tentar entender, fazer resumos. Eu sempre costumo colocar isso para os candidatos. Quando você vai se preparar para uma prova, você tem que ler bastante, né? Pega provas anteriores, leia os textos anteriores. Não tem problema que são desatualizados, mas é apenas para você entender como que é a estrutura do parágrafo, né? A ordem da oração, se está na ordem direta, ordem inversa, palavra-chave. Procura fazer um resumo de cada parágrafo, ver o que você entendeu daquilo. Isso seria o prévio, né? Estudo de conjunções também, eles costumam questionar bastante isso. E num texto de interpretação, muitas pessoas erram questões por falta de conhecimento de conjunções, que são elementos mínimos ali no texto. O que a gente fala para o candidato na hora da prova, né, isso eu estou dizendo, agora estou dizendo na prévia, né, quando o candidato está se preparando. Ler bastante, aumentar o vocabulário. O Unesp gosta muito de perguntar questões sobre sinônimos, né? Aumenta o vocabulário, o conhecimento do vocabulário. E no momento da prova, a dica que a gente dá para o candidato é que, antes de ler o texto, ler o enunciado da questão, né, para ver qual é o assunto, por exemplo, eles podem colocar assim: segundo o texto ou segundo o autor do texto. São as duas perguntinhas que eles costumam colocar nas interpretações. E ali o candidato ele vai encontrar palavras-chave que ele pode encontrar no texto. Claro que o ideal seria fazer duas leituras, né, do texto, perdão, duas leituras do texto. A primeira leitura, que é para o candidato saber qual o assunto do texto, se é uma informação, se é um assunto jornalístico, se é uma pesquisa, enfim, para ele saber qual é o assunto. E a segunda leitura, ele fazer analisando primeiramente os enunciados de cada alternativa. Leia a letra A e verifique se essa letra A, algum assunto encontra-se no texto. Normalmente a VUNESP tem palavra-chave, que às vezes pode ser a mesma palavra que aparece no texto e na questão, né, nas alternativas, e pode ser até um sinônimo. Por isso que o conhecimento do vocabulário, o aumento, né, do conhecimento do vocabulário é importante. Uma outra dica, aproveitando essa dica de interpretação que você perguntou, Luiz Fernando, na hora da prova, você sabe que treino é treino, jogo é jogo, né? São coisas verdade. muito diferentes, né? Então, eu costumo dizer para o candidato o seguinte: quando você está treinando, você lê o texto 2 vezes, 3 vezes, 4, 5, 10 vezes, não importa. Você está treinando, né? Você está estudando. No momento da prova, não dá tempo de fazer isso, né? Porque você tem outras disciplinas para fazer também. Então, qual a técnica que a gente costuma utilizar e vem dando certo. Os candidatos vêm dando esse feedback para nós. Antes de ler o texto, leia o enunciado da questão. Se ele for uma questão
de interpretação, eu peço para o candidato deixar em branco, por enquanto, vai para a questão 2, se for de interpretação, deixa a questão em branco de novo, até encontrar uma questão de gramática, né? Porque a questão de gramática é aquela história, ou é ou não é, né? Não tem meio termo, né? A interpretação você pode confundir entre uma e outra alternativa, né? No caso da gramática, não, né? Aquilo que eu falei, sujeito é sujeito em qualquer lugar, né? Concordância é concordância em qualquer lugar desse país aqui. Então, façam as questões de gramática primeiro, normalmente, como eu disse, é metade da prova, e aí vão sobrar as questões de interpretação. E aí faça dessa forma. Leia o enunciado da questão. Às vezes, Luiz Fernando, dá para o candidato responder algumas questões sem ler o texto todo. Porque a própria VUNESP ela já traz um trecho do texto, e com aquele trecho você consegue interpretar. Claro que isso não é 100%, depende de cada prova. Mas nós temos que jogar o jogo deles. Se isso acontecer, a gente aproveita e traz ao nosso favor isso, né, para ganhar tempo, né? Então, a sua orientação é começar pelas questões de gramática e deixar a de interpretação para depois. Exato, isso a gente vem fazendo já há algum tempo, e eu sempre peço para os candidatos me retornarem, né? Como é que foi na prova? O que você achou? Como é que você fez a prova? Sempre que alguém me pergunta alguma coisa, eu procuro saber como aquele candidato chegou àquela resposta, porque eu tenho uma visão, né? O candidato tem outra visão, e eu tenho que saber a visão do candidato para poder passar para os outros candidatos também. Então, eles me passam, ó, deu certo, foi muito melhor assim, fiz as questões de gramática primeiro, deixei esse texto por último, porque sabe o que acontece, Luiz Fernando? Quando você faz a questão de gramática, as questões de gramática, elas são retiradas do texto. Então, à medida que você vai fazendo as questões de gramática, vai resolvendo, você já vai se acostumando com o texto, né? E quando você vai ler o texto depois, ele já não é mais estranho para você, né? Aí uma excelente dica aí para os candidatos, muito boa, gostei dessa estratégia, né, de realização de prova de língua portuguesa. Mestre, o senhor citou vários assuntos aí, né, tanto da parte textual como da parte gramatical, mas tem um assunto que as principais bancas do país estão utilizando muito, que o senhor não citou, pelo menos não explicitamente, e eu queria saber se a VUNESP trabalha ou não, que é a parte de reescritura de frase. A VUNESP também tem esse foco? Normalmente, Fundação Carlos Chagas tem essa. Hoje mesmo eu estava trabalhando um material sobre isso e procurei algumas provas anteriores e encontrei isso muito na Fundação Carlos Chagas. Normalmente, a reescritura de frases corretas e incorretas, né, que aparece no edital, normalmente a gente vai encontrar isso nos editais da Fundação Carlos Chagas. Mas, mesmo que isso aparecer no edital da prova do MP, não há preocupação, não há que se preocupar, porque essa reescritura é uma forma genérica deles perguntarem, e o que eu oriento o candidato é, quando tiver esse tipo de questão, o candidato procurar nas alternativas questões envolvendo a sintaxe. Por exemplo, regência, concordância, crase, uso dos pronomes, né, pronome lo, lá, los, lis, pontuação. Normalmente, essa reescritura, ela abrange esses assuntos, que é a parte da sintaxe. Raramente a gente tem uma ou outra questão envolvendo ortografia, né, como acentuação ou grafia das palavras. Existe também isso. Mas isso, se o edital, né, estiver prescrito no edital, é ortografia e acentuação, né? Senão eu não me preocupo com esse assunto. Mas esse tipo de questão é mais comum na Fundação Carlos Chagas. Perfeito, mestre. Para a gente encerrar aqui, eu quero que você deixe aí as suas últimas dicas, né? Para que os futuros candidatos do concurso oficial de promotoria possam ter aí um excelente desempenho na disciplina de língua portuguesa e, quem sabe, até mesmo gabaritá-la. Tranquilo, ó, mas é porque a nossa ideia é essa mesmo, né? Eu sempre costumo dizer para os candidatos, você está pensando em prestar um concurso? Ah, é oficial de promotoria, ainda não saiu o edital. É um erro absurdo o candidato deixar para estudar depois que o edital é publicado, né? Mas muito absurdo. Isso é um erro. O candidato pode até ser aprovado, eu não duvido, não. Pode até acontecer de ser aprovado. Nós já tivemos candidatos que aconteceu isso, né? Mas isso depende muito da base que esse candidato vai ter anteriormente, né? Se ele tem uma base muito boa, ele pode estudar aquele conteúdo naquele período de 2 a 3 meses, normalmente é a prova, né? E poder até se dar bem. Mas não é a realidade da maioria. Então, eu aconselho que o candidato, se é que eu posso dar um conselho, eu diria que o candidato ele tem que começar ontem a estudar. Ontem. Organize
o seu tempo, o seu dia, os seus horários, nem que sejam 10 minutos por dia, não tem problema. Não posso estudar 10 minutos, posso estudar 5, não tem problema. 3 minutos, não interessa. Tem que estudar todos os dias, o candidato ele tem que tornar o estudo como um hábito. Começa a estudar o quanto antes. Pegue os assuntos, vou dizer aqui da minha disciplina, português, esses assuntos que eu comentei, concordância, regência, crase, pontuação, conjunções, o sentido das conjunções, né? Pode pegar isso aí, que é certeza que isso vai ter na prova, mas eu posso apostar como candidato que isso vai cair em prova. E principalmente aquelas questões, assim, a gente costuma dizer, aquelas notinhas de rodapé, por exemplo, na concordância, vou citar um exemplo aqui para situar o candidato, né? A concordância geral é o verbo concordar com o núcleo do sujeito, né, na concordância verbal. Mas existem aquelas concordâncias específicas que muita gente tem dificuldade. Por exemplo, concordância com sujeito formado por expressão numérica que indica porcentagem, né? 1,3% das pessoas, né? Será que o verbo é plural, singular, né? Essas questões que indicam mais dificuldade, que a gente quase não usa no nosso dia a dia. A VUNESP, ela vem trabalhando muito isso, utilizando questões de regência, de concordância, de pontuação, frases ou expressões que a gente não costuma usar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, a parte de sintaxe seria a dica final, assim, que eu dou para o candidato. Começa a estudar agora, né? Pega aí seu material, pega aí a apostila, livros, etc., provas anteriores, e sempre, Luiz Fernando, estudar por questões de provas anteriores. Mestre, excelente aí as suas dicas. Tenho certeza aí que os candidatos vão aproveitar muito e colocá-las em prática, muito em breve aí estudando para esse concurso do Ministério Público. Então, muito obrigado pela sua participação aqui nesse programa Central de Dicas, nesse especial que estamos fazendo aqui, orientando os candidatos a oficial de promotoria. Seja sempre aí, as portas estão abertas, seja sempre bem-vindo aqui ao Central de Dicas. Muito obrigado, Fernando. Mais uma vez agradeço aqui. Prazer enorme participar com vocês aqui. Eu tenho prazer enorme aqui em colocar dicas, trazer dicas aqui para os candidatos, né? Eu sei que muitos ficam interessados, ficam amedrontados com relação à prova de concurso, principalmente português, né? Que é justamente a primeira disciplina da prova. Ela se abriu a prova, já tem normalmente a matéria de português. Mas podem ficar tranquilos aí os candidatos que estão nos assistindo. Vão estudando aos poucos, um pouquinho por dia, que com certeza vocês serão aprovados. Luiz Fernando, muito obrigado mais uma vez pelo seu convite, pela sua atenção. Estou à disposição, no momento que você quiser, pode me avisar. Muito obrigado, mestre. Até a próxima. E eu quero agradecer também a todos que estão prestigiando, né, o canal da Central de Concurso no YouTube e estão assistindo ao Central de Dicas. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like. Aproveite também e compartilhe com seus amigos concurseiros que vão participar desse concurso do MP. Não quer perder nenhum episódio do Central de Dicas voltado para o concurso do Ministério Público? Então, acione agora mesmo o sininho e inscreva-se no nosso canal no YouTube, né? Assim, toda vez que um novo vídeo for ao ar, você vai receber uma notificação. Não deixe também de acompanhar as nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram, o Telegram, a seção de notícias do site da Central de Concursos e o podcast Central do Concurseiro. Pessoal, até a próxima. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Valeu!